Estamos de volta com o Jornal da ANEREU, segunda edição. Nosso entrevistado do dia é o presidente do CETERB, Carlos Lang, que fala sobre a minuta do edital do transporte coletivo na cidade. Ainda falando sobre as empresas, presidente, as empresas que participavam do consórcio, em especial as empresas menores, Rodovel e Verde Vale, elas poderão participar desse edital, e elas que se consideram muito prejudicadas por conta do consórcio, que a Glória teria afundado elas. Bom, nós temos que dizer em primeira mão que qualquer empresa pode participar da licitação desde que atenda aqueles requisitos mínimos necessários, não é? Que conferem habilitação no processo. Então, uma vez preenchidos aqueles requisitos, não é? Regularidade fiscal, o patrimônio líquido em torno de 27 milhões de reais, que é um dos requisitos que está no edital. Mesmo se for em consórcio, é esse valor? 27... É esse valor também. Mesmo que seja fatiado, todas têm que apresentar 27 milhões. Exatamente. Tem que ter um patrimônio líquido de pelo menos 27 milhões de reais. E atender outros requisitos necessários, regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista. Então, qualquer empresa que atenda a esses requisitos, ela pode participar. O que acontece especificamente em relação às empresas do consórcio SIGA, que compunham o consórcio SIGA, dentre as quais a Rodovel e a Verde Vale, é que nós temos um processo administrativo em andamento na Prefeitura de Blumenau acerca da possibilidade dessas empresas continuarem tendo a possibilidade de prestar serviço para o município de Blumenau, que é a chamada questão da idoneidade das empresas. Então, assim, resolvendo-se essa questão, e as empresas demonstrando a sua capacidade de atender os requisitos, não terá problema nenhum elas participarem do consórcio, da concorrência. Presidente, uma outra questão que eu queria comentar com o senhor, a questão dos ar-condicionados, ou os climatizadores, não foi colocado nada no edital, por que não foi? Não foi colocado no edital por razões, primeiramente, decorrentes da própria consulta pública, das consultas públicas que nós fizemos. Na verdade, a solicitação de climatização dos ônibus, ela foi uma solicitação pequena no contexto de todas as consultas que nós fizemos, e todas as sugestões que nós recebemos. Foi pequeno? Um índice pequeno de sugestão nesse sentido? Foi relativamente pequeno, sim. Uhum. E, além disso, tem um aspecto operacional, que é esse que efetivamente mais interferiu na decisão, que é o aspecto do custo de manutenção. Segundo a apuração da nossa equipe técnica, a utilização de climatizador nos veículos importa num acréscimo da ordem de aproximadamente 25% no consumo, aumenta o consumo do veículo e gera um custo de manutenção também elevado, que, se comparado ao benefício, ele realmente tem que ser, essa situação realmente tem que ser sopesada, porque nós estamos falando de um transporte coletivo urbano, com uma paralisação dos veículos nos pontos de ônibus, aí uma média de 500 metros, os veículos param, abririam as 3 portas, então haveria fuga de todo aquele ar relativamente, daquela temperatura relativamente mais baixa. Então, diante dessas circunstâncias econômicas e operacionais, é que se optou, nesse momento de largada, certo? Pela não utilização ou não exigência de climatizadores nesses ônibus que já deverão começar, esses ônibus 0 km que já deverão começar a operação assim que for assinado o contrato. Mas isso o senhor quer dizer que também impactaria no custo da tarifa? Impactaria sim no custo da tarifa, principalmente por aquela situação assim que mais é evidente, aumenta um consumo em média em 25%. Do combustível nos veículos, e gera um encargo de manutenção maior, porque, veja bem, no verão de Blumenau, todos nós sabemos que aqui o verão realmente ele marca presença, e então você vai ter que ter o aparelho
ligado direto em potência máxima, até por aquelas questões de abertura de porta e fechamento constante. Né? Sim, mas a questão dos cobradores também impacta na tarifa e a prefeitura preferiu não mexer nesse vespeiro agora na largada do edital. Não, nós não colocamos isso no edital porque, de qualquer forma, nós não teríamos nesse momento legitimidade já, né, para adotar alguma decisão a respeito, uma vez que nós temos uma lei específica em Blumenau, uma lei municipal, né, que determina que em todas as linhas do transporte coletivo urbano tem que ter o profissional cobrador presente. Né? Então, trata-se de um assunto que, evidentemente, tem que passar pelo processo legislativo para ser revisto, ser repensado. No entanto, eu acho que a gente avançou bastante nesse assunto, né? E Blumenau está tendo a coragem de discutir essa questão, né? E não se trata simplesmente de eliminação de postos de trabalho, né? Mas de um aproveitamento adequado desses profissionais. Nós verificamos em outras regiões do país que já passaram por esse processo de eliminação gradativa do posto de cobrador, que os profissionais eles foram aproveitados, inclusive em programas internos dos seus empregadores, em outras atividades. Então eles são recapacitados, né? Por exemplo, o cobrador deseja ser um mecânico, né? Ou trabalhar com a parte de funilaria, ou então na parte administrativa, ou mesmo se transformar num motorista. Então a própria empresa cria um programa de capacitação para aproveitamento desses profissionais no próprio sistema em que eles estão inseridos. Presidente, outro assunto que eu fiquei na dúvida com relação o edital diz que, além das questões técnicas, além da questão da outorga, as empresas têm que ir, no máximo, até R$ 3,75 de tarifa. Em dezembro, já tem previsto um novo reajuste? É isso? Vai depender do momento em que a empresa assinar o contrato e iniciar a operação. Né? Se, eventualmente, nós conseguirmos levar a bom termo o andamento, né, dessa fase final do edital, né, a aprovação no Tribunal de Contas, né, a publicação do edital, a abertura do processo de licitação e o encerramento desse processo, ainda antes de dezembro, e a empresa começar a operar antes de dezembro, então ela teria, em tese, a possibilidade de solicitar o reajuste a partir de dezembro, que é a data que está prevista no edital e que deverá, então, também, né, estar previsto no contrato de prestação de serviço. Se for posterior a isso, daí começa com o valor específico, que foi o valor da proposta. Então, o que pode acontecer é que a empresa que ganha a licitação já saia com 10 centavos a mais e em cima desses 10 centavos incidiria aqueles valores normalmente que é a reposição da inflação e aqueles custos operacionais, seria isso? Seria mais ou menos isso. Mas seria só a diferença, né, do período a partir do qual ela for contratada. Como assim? Oi? Por favor, para explicar melhor para quem está nos ouvindo. Nós estamos falando hoje, a tarifa de R$ 3,65, ela foi fixada no início do ano. Em janeiro, né? Né? Então nós teríamos esse período de encargos, né, de custo, né, que incidiu sobre o valor, sobre o custo da operação desde janeiro. Então nós estamos falando de uma tarifa, em primeiro lugar, de R$ 3,75, que evidentemente pode ser a tarifa que venha a ser contratada, embora, né, a proposta do edital seja a contratação do concorrente que vier com a proposta de menor tarifa em relação a esse patamar. Né? Então, se a empresa vier a ser contratada, né, por um valor menor ou mesmo por um valor de até R$ 3,75 e essa contratação se der, né, dentro de um processo normal, né, de andamento da licitação, que deve gerar em torno aí de 45 a 60 dias, se não tiver impugnação ou recurso ou qualquer coisa que o valha, né, a empresa inicia a operação antes. Né, e ela daí nós temos ali o reajuste da categoria em novembro. Então, se a empresa for contratada depois disso, evidentemente esse custo,
essa revisão da faixa salarial da categoria terá que ser contemplada. Uma das coisas que eu vi o prefeito Napoleão Bernardes falando durante as entrevistas que ele concedeu aos veículos de comunicação no sábado é sobre a questão da mudança da metodologia no cálculo do reajuste da tarifa. O que está mudando e o que contempla isso? Bom, eu acho que a grande mudança que vai realmente refletir em benefício do usuário é que nós temos agora, com esse novo contrato, com essa possibilidade, né, de uma nova contratação, de você ter claramente estipulado no contrato a fórmula de cálculo. Qualquer pessoa, né, vai ter a possibilidade, né, de verificar qual o valor que está sendo reajustado e as bases desse reajuste.